história. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler esse texto de forma alternada. Vai do verso 1 até o verso 29. Eu queria que nós pudéssemos ter essa visão completa do que aconteceu naquela noite em que Jesus... Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar de... Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve?
Vamos orar ao Senhor. Ah, Deus bendito, como é bom poder, junto com o teu povo, estar na tua presença, cultuar, cantar teus louvores, bendizer o teu nome, contemplar a tua grandeza. Se chegar diante do Senhor, ser acolhido diante de ti, Senhor Deus, ser recebido diante do Senhor e poder admitir e confessar a nossa culpa e pecado e saber que temos a garantia do nosso perdão. Como é bom poder, em gratidão, cantar louvores ao teu nome e falar das grandezas de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. Como é bom poder confiar no Senhor e vir aqui à frente depositar as nossas ofertas. É o fruto, Senhor Deus, da nossa gratidão, do reconhecimento de que o Senhor é quem tem nos dado o pão à mesa, a saúde e a vida. Nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse momento agora, quando a tua palavra será explicada. Que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos e aplique essas verdades no nosso coração. Ajuda-nos a sermos transformados pelo teu Espírito nesse dia, Senhor. Ajuda-nos a crescer na nossa vida espiritual, a prosseguir na santificação, a poder nos aproximarmos da tua mesa, Senhor Deus, e receber dela a vida e vigor espiritual. Renova a tua igreja nesta manhã, abençoa o teu povo, nos liberte das coisas que nos escravizam e nos ajude a viver de forma livre para a tua glória e para o teu serviço. Abençoa-nos nesse dia, nós oramos assim ao Senhor, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém, amém. Está aqui um pouco da narrativa, da história do que aconteceu naqueles dias que antecedeu a cruz, ao sofrimento de Jesus, a crucificação. O texto nos fala que estava próxima a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, que a nação de Israel celebrava e comemorava todos os anos, desde o dia em que Deus libertou o povo da escravidão do Egito. Era um prenúncio da libertação que Deus traria ao seu povo, do juízo de Deus sobre a terra, do livramento final que Deus tiraria o seu povo da escravidão e do sofrimento de um mundo hostil e o levaria para a terra que Deus havia prometido. Tudo isso apontava para os céus, para a glória, para a presença de Deus, para aquela libertação final que Deus traria. E todos os anos, a nação de Israel, o povo de Israel, celebrava a Páscoa na esperança de ver esse dia chegar. Mas Lucas nos diz que os principais sacerdotes, juntamente com os escribas, eles estavam ocupados em como iriam tirar a vida de Jesus. Mas eles temiam o povo, porque Jesus estava sendo contemplado pelas pessoas, pelo seu ensino e por aquilo que eles faziam em graça e misericórdia, socorrendo as pessoas das suas doenças, das suas enfermidades, dos seus conflitos. A Bíblia nos chama atenção para um detalhe, e Lucas parece que registra isso com muito cuidado, querendo pontuar isso para registro de todas as pessoas. Ele diz no verso 3, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Vejam, parece que Lucas está tentando destacar alguma coisa que é assustador, mas que seria de muita importância para a vida de todos aqueles que aceitassem a Jesus e seguissem a Cristo, assim como Judas aceitou uma convocação e um chamado de Jesus para segui-lo. Assim como ele viveu 3 anos com Jesus. E interessante que os escribas e fariseus e as autoridades religiosas que odiavam Jesus e que queriam tirar a vida de Jesus, eles presenciaram os milagres de Jesus. Eles viram o que Jesus fez.
E até temiam o povo, porque o povo ficava pasmado com o testemunho e a vida de Jesus. Porque ele falava não como os escribas e fariseus, mas como alguém que tinha autoridade de vida. O povo temia a Jesus. O povo respeitava a Jesus. E que eles viam Jesus de longe. Eu fico imaginando, Judas andou com Jesus, dormiu com Jesus, presenciou a sabedoria de Jesus, os milagres de Jesus. E que Lucas está querendo nos chamar a atenção aqui no final do verso 3 ele era um dos 12. Ou seja, ele era íntimo de Jesus. Ele conhecia Jesus de perto. Ele andou com ele esse tempo todo como os discípulos andaram. Esse é o destaque de Lucas. Mas foi ele quem o traiu. Foi ele quem permitiu que Satanás entrasse nele. Essa é a expressão que Lucas usa e que eu gostaria de destacar aqui em primeiro lugar no texto. E eu tenho absoluta convicção de que o Senhor, através do Espírito Santo, inspirou o autor sagrado a registrar alguma coisa para nossa advertência, para chamar a nossa atenção. Como é que uma pessoa que está próxima a Jesus, que anda com Jesus, que experimentou a graça de Jesus, que aprendeu de Jesus durante 3 anos, que dormiu e acordou com ele, chega ao ponto de permitir que ele seja usado pelo inimigo para levar o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Mestre à cruz do Calvário? Como é que isso é possível? E a nossa tendência natural é olhar para o texto e nos colocarmos como juízes e reprovarmos a atitude, a pessoa de Judas. Eu não quero aqui defender Judas, mas eu quero aqui que nós possamos refletir para nos colocarmos e pensarmos e refletirmos como alguém chega ao ponto que Judas chegou. Porque nem eu, nem você é melhor que Judas. E que nós podemos incorrer nos mesmos riscos e perigo que ele incorreu. Como eu posso refletir sobre a pessoa e atitude de Judas para preservar o meu próprio coração de não vir a cometer tamanho pecado? Eu, certa vez, preguei aqui acerca de Davi, naquela situação em que ele se deixou dominar no coração e pecar contra um amigo seu, possuindo a esposa dele, a Batseba. E nós começamos a apresentar para vocês que um pecado do tamanho desse não acontece da noite para o dia. Que Satanás vai quebrando valores e quebrando princípios e colocando no nosso coração determinadas permissões para que chegue a um ponto em que o meu coração está já tão contaminado que eu venho a cometer um absurdo que eu acharia que nunca poderia cometer. A gente pontuou que Davi, em primeiro lugar, deixou que o pecado da negligência tomasse o seu coração. Que ele, em vez de estar na batalha juntamente com seus exércitos, à frente dos seus exércitos, ele ficou em casa, ocioso, dando lugar ao inimigo. E por causa da sua ociosidade, Satanás plantou uma situação, uma oportunidade de tentação sexual. Onde ele, no lugar errado, na hora errada, estava aviltando do eirado do palácio, do local mais alto da cidade, o fundo da casa das pessoas, onde as pessoas se banhavam. Então, um pecado sempre chama um outro pecado. E por causa da ociosidade de Davi, por causa dessa negligência no seu papel e função como rei de Israel, o diabo preparou uma oportunidade para seduzir o coração do rei. E aí vocês sabem o resto da história. Um pecado chamou o outro pecado,
o planejamento, a sedução, o ato em si, depois a culpa, o se esconder, o tentar administrar as consequências do pecado quando descobriu que a mulher engravidou, e a tentativa desse encobrir o pecado levou ele a um planejamento malicioso em trazer o homem, dissimular uma situação para que o marido pudesse estar com a esposa e a gravidez não via a público, não se tornar escândalo. E nada disso dando certo. Ele ainda continua nos seus planos para tirar a vida de um homem. É assim que o diabo faz. E Judas não começou traindo Jesus. Outros textos da palavra de Deus diz que ele permitiu que determinados sentimentos no coração, de inveja, de comparação com Jesus, de desonestidade, levava ele a meter a mão na bolsa das ofertas que eram levantadas para suprir o ministério de Jesus. Satanás vai preparando o coração de alguém para levar essa pessoa à ruína final. Pedro, talvez, a partir dessa própria experiência, registra em uma de suas cartas dizendo que nós devemos ter cuidado, que Satanás é como um leão que ruge, que anda ao derredor, espreitando a presa, procurando o momento certo para destruir e devorar a sua vida. E ele vai então armando situações, cansando a presa, levando ela à vulnerabilidade para poder então dar o ataque final. Judas não começou há 3 anos atrás com a intenção de trair Jesus. Judas não entrou para o colégio apostólico com esse plano maquiavélico de um dia entregar Jesus às autoridades e traí-lo e crucificá-lo. Judas não começou assim. Por isso, nós temos que ter cuidado com a nossa própria vida, para que nós não permitamos que o nosso coração, como diz o profeta, corrupto e perverso, não nos engane. Por isso que o autor bíblico no livro de Provérbios diz que Deus pede o nosso coração. Por isso que cristianismo não é tão somente uma religião de entendimento teórico ou intelectual das verdades de Deus. Por isso o Espírito Santo usa a palavra de Deus e esse entendimento para transformar as nossas vidas. Por isso, seguindo a justificação que temos em Cristo Jesus quando cremos nele, Deus nos coloca o Espírito Santo para nos santificar. Por isso, o escritor de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso, a Bíblia nos ensina que a santificação é o processo pelo qual um justificado pelo sangue de Cristo vai se tornando cada dia parecido à semelhança de Jesus por uma obra do Espírito Santo em seu coração. E isso é progressivo, isso é a cada dia. E para isso a Bíblia diz que eu tenho que perseverar, que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que, na linguagem do apóstolo Paulo, desenvolver essa salvação que me foi conquistada por Cristo na cruz com temor e tremor, sabendo que Deus opera em mim o querer isso e o realizar isso. Por isso, Deus nos dá a palavra dele, para que, através dela, como espelho, eu possa me ver e perceber as áreas da minha vida que precisam ser confessadas, entregues e transformadas por Deus. Para que o pecado não me tome, para que Satanás não alcance vantagem sobre minha vida, para que eu não venha a ser motivo de escândalo em coisa alguma ao Senhor e à sua causa, para que eu não me torne um traidor. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E este, levado por Satanás, tomado por Satanás, foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro, e Judas concordou com a oferta,
fechou esse acordo e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Aí o coração dele já estava vendido, já estava entregue, já estava completamente dominado e influenciado por Satanás. Já estava cego em seu entendimento. E isso só veio a sair, os seus olhos só foram abertos depois que aconteceu a traição e depois que ele viu a crucificação de Jesus. Ele afirmou: traí sangue inocente. E foi devolver o dinheiro do acordo. E nem as autoridades que fizeram esse acordo com ele quiseram esse dinheiro, disse: isso é dinheiro maldito. E não se encontrou mais no coração de Judas arrependimento, a não ser um remorso forte que lhe levou a tirar a própria vida em seu desespero. Olhando dessa perspectiva, ele é alguém, humanamente falando, pobre e digno de misericórdia. Misericórdia não salvadora, porque ele não confiou na suficiência do sacrifício de Cristo para perdoá-lo. À semelhança dos outros discípulos, todos também o traíram, no sentido de abandoná-lo, no sentido de deixar Jesus só para livrar a sua pele. Todos eles fugiram. E eu queria dizer com isso que esse detalhe, esse particular da negação, da traição, acontece na minha e na sua vida talvez diversas vezes. Quando nos envergonhamos de Cristo, quando nos escondemos de dar testemunho em situações que poderiam ser desfavoráveis ou constrangedoras na nossa vida, quando nós negamos aquilo que sabemos ser verdade, quando nós permitimos que o pecado tome lugar na nossa vida, todas as vezes que nós permitimos que Satanás alcance vantagem, fazendo com que a gente peque nas oportunidades de tentação que ele coloca sobre nossas vidas, nós estamos traindo a Cristo e traindo a causa do Evangelho. E Judas não começou com essa traição fatal. E para que nós não venhamos a nos tornarmos pessoas que diante daquele dia, do trono do juízo de Deus, sejamos reprovados, precisamos com sinceridade de alma deixar que o Espírito Santo santifique a nossa vida e trabalhe o nosso coração. Nós afirmamos para vocês sempre que não há entre nós nenhum justo, que todos nós somos pecadores, que o que evidencia a salvação na vida de alguém é a confiança plena e exclusiva no sacrifício de Cristo. O que me torna uma pessoa não justa, mas justificada, é quando eu deposito a minha confiança e a minha esperança somente em Cristo Jesus. E isso vai fazer com que o Espírito de Deus trabalhe o meu coração para terminar a obra que Ele começou. Então, na minha caminhada aqui agora de santificação, é preciso que eu policie o meu coração, que eu sonde a minha alma, que eu me coloque diante de Deus como um salmista, dizendo: Senhor, me prove e me conheça, e veja em mim os caminhos maus, e me ajude a andar pelos caminhos eternos. Deve ser a oração do crente, do discípulo de Jesus. Chegou o dia da Páscoa, da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. E Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, coisa que não era comum. Esse não é uma atividade masculina. Geralmente são as mulheres que faziam isso. Mas siga esse homem. Será fácil destacar essa situação, porque não é comum. Siga-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te
onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos, e indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E à noite, chegada a hora, Jesus se põe à mesa com eles e diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Seria o último momento de Jesus com seus discípulos. Seria aquele momento final de comunhão com eles. Ali, várias coisas aconteceram. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus revela para eles que chegou o momento do seu sofrimento, da sua crucificação. Jesus revela para eles que um dos 12 iria traí-lo, se mostrando o Senhor e conhecedor dos corações. Da mesma forma que, quando nós nos ajuntamos para tomarmos a ceia do Senhor nesta manhã, nós devemos saber que o Senhor conhece os nossos corações. E que a gente deveria, com sinceridade de alma, não tomar o pão ou beber o cálice indignamente, mas orar com sinceridade ao Senhor: Senhor, me sonda e me conheça. Veja em mim os caminhos maus e me ajude a arrependimento sincero e verdadeiro, a entrega, como diz o texto em Provérbios, que aquele que esconde, que nega, ou que encobre as suas transgressões jamais prosperará diante de Deus. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso, a instrução apostólica à igreja em Corinto é que eles deveriam examinar-se a si mesmo e então tomar do cálice e comer do pão. Mas nunca fazê-lo sem esse exame, sem essa análise da alma, com sinceridade espiritual e com quebrantamento diante de Deus. É por isso que todas as vezes que nós vamos ministrar a ceia e participar dela enquanto igreja, nós orientamos as pessoas, primeiro, que elas precisam ter um compromisso público com Jesus. A ceia não é para qualquer pessoa. A ceia é para aqueles que reconheceram que são pecadores e que estão debaixo de juízo e que confiam plenamente no sacrifício de Jesus para perdoá-los e purificá-los dos seus pecados. E que, em decorrência disso, entregaram as suas vidas a Ele. E disseram isso publicamente, assumindo esse compromisso e professando a sua fé, recebendo o batismo como selo da aliança. A esses que se tornaram discípulos de Jesus, que assumiram com Ele um compromisso de vida, a eles Jesus convida a ter acesso à sua mesa. E a eles Jesus diz: eu tenho desejado comer convosco essa Páscoa. Não é para toda pessoa. Não é para uma pessoa que vive uma vida descompromissada com Deus e chega num domingo na igreja e participa da mesa do Senhor, da Eucaristia. De forma nenhuma. O apóstolo Paulo diz até mesmo para aqueles que assumiram esse compromisso com Cristo, aqueles que receberam o batismo como selo da aliança, mas têm vivido uma vida desordenada, sem discernir o corpo, sem compromisso com Cristo, permitindo que o diabo o leve a viver vidas de pecado. Essas pessoas que participam da mesa do Senhor trazem sobre si juízo. Por isso o homem deve examinar-se a si mesmo para poder participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Por causa do que ela significa. Ela representa, ela anuncia o sacrifício de Jesus na cruz em nosso lugar. E eu não devo tratar o sacrifício de Cristo na cruz do meu lugar de forma vã. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. E disse-lhes: pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino dos céus, de Deus.
E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei, reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino dos céus. E aqui, só abrindo um parêntese, para nossa ênfase teológica, às vezes isso se torna um motivo de polêmica, de discussão. O reino de Deus começa quando Cristo pisa esse mundo. O reino de Deus começa, o domínio de Deus começa sobre o que o diabo conseguiu prender lá no Éden. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Mas o maligno começou a perder essa batalha quando o reino de Deus se estabelece na vinda de Jesus. Quando, no batismo de Jesus, o Pai declara: esse é o meu Filho amado, em quem tenho nele prazer. Quando Jesus, na tentação, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, vence Satanás, para deixar claro quem ele era e para que ele veio, para estabelecer o seu domínio e que Satanás não teria vantagem sobre ele. A tentação prenuncia isso. E Jesus está dizendo que o reino se estabeleceria ali, na hora da sua morte e na sua ressurreição. Ele podia declarar então aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão e façam discípulos. E entendendo a missão da igreja, não é que nós vamos levar a Cristo às outras nações. Cristo já está. O mundo já é dele. Ele domina sobre toda a terra, sobre os céus e a terra. Toda a autoridade me foi dada. Quando nós cumprimos a missão, nós vamos ao encontro de Jesus, nos confins da terra, dizendo às pessoas que devem se render ao senhorio dele, porque ele conquistou pelo seu sacrifício todo o poder e autoridade. O Senhor então estabelece a ceia do Senhor. Toma um pão, o parte e distribui entre os seus discípulos, dizendo: comei dele todos, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória, em lembrança do meu sacrifício. Nós estamos aqui 2000 anos depois, celebrando esse sacrifício, nos reunindo ao redor da mesa do Senhor, para comer do pão que representa o preço que foi pago pela nossa redenção. Após cear, toma o seu cálice e distribui entre os seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este cálice é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós para a remissão de pecados. E aqui anuncia que, infelizmente, a mão do traidor estava à mesa com eles. O Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está escrito e determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E isso seria, ou deveria ser, um versículo que eu ecoe no meu coração todas as vezes que a tentação bate à minha porta. Todas as vezes que o Espírito Santo acusa a minha consciência e fere a minha consciência por me mostrar que eu estou vivendo em pecado e abrindo brechas para que o diabo entre na minha vida. Ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E a gente se quebrante e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não permita que eu viva escravizado ao pecado. Não permita que eu ande abrindo brechas na minha vida para que Satanás entre na minha vida com determinados tipos de comportamento. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu não quero incorrer nessa condenação. Não quero ouvir isso sobre minha vida. Ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Eu não quero te trair no meu dia. Eu não quero te trair na relação familiar. Eu não quero te trair na relação de amizade com as pessoas. Eu não quero te trair na minha vida como igreja de Deus. Eu não quero te trair lá na escola, dando mau testemunho e fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Eu não quero te trair na minha vida profissional. Eu não quero envergonhar o teu nome, Senhor Deus, com o meu comportamento. Me livra da natureza pecaminosa. Me livra da tentação. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar assim:
nos dirigirmos ao Pai que está nos céus e pedirmos a Deus: Senhor, me perdoe os pecados. Senhor, me dê o alimento necessário para que eu viva dignamente. Senhor, me livre da tentação. Pois do Senhor é o reino e o domínio sobre todas as coisas. Me ajude a viver uma vida piedosa, agradável à Tua presença. E quando ele revela que um dentre eles iria traí-lo, diz Lucas que então eles começaram a indagar entre si quem seria deles o que estava para fazer isso. E esse clima de suspeição gera uma atitude pecaminosa no coração deles. Verso 24 diz que por causa dessa discussão, que quem dentre eles seria o traidor, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o melhor ou o maior. Parece que uma coisa está ligada à outra. Eu fico pensando, quando um de nós, irmãos, cai em pecado, e em pecado público, porque pecar, eu acho que todos nós aqui, infelizmente, experimentamos isso na nossa vida, porque o Senhor nos ensinou que deveríamos todos os dias fazer uma avaliação final de como foi o nosso dia, para pedir a Deus perdão pelos pecados que permitimos acontecer na nossa vida, quer por pensamento, quer por desejo, quer por palavras, quer por ações, quer por omissões. Não temos como, no final de um dia, para ser honesto com nós mesmos, não chegar diante de Deus e fazer uma análise da nossa vida e dizer: Senhor, me ajude e me dê sensibilidade para eu perceber em que momentos do meu dia eu permiti que a minha natureza pecaminosa dominasse sobre o teu espírito. Mas é interessante que entre eles começaram a suscitar, vendo o pecado do outro, ou o anúncio do pecado de um traidor, começaram agora a discutir quem dentre eles era o melhor, era o mais crente, era o mais espiritual. E sempre essa é a tendência do coração humano. Como é que a gente faz para medir isso? Foi lido aqui o texto do fariseu e do publicano. E esse é um pecado que acontece na nossa vida quase que de forma que a gente nem percebe. Quando nos deparamos com uma pessoa em condição pior do que a nossa, parece que isso instiga em nosso coração uma sensação de que somos melhores, ou de que vivemos uma vida tal que somos mais merecedores do que o fulano ou o ciclano. Desperta no coração dos discípulos, suscita entre eles uma discussão de quem dentre eles era o maior, ou o melhor, ou o mais crente, ou o mais espiritual. O apóstolo Pedro chega a afirmar, diante da palavra de Jesus, de que, olha, todos vocês vão me trair. Todos vocês me negarão essa noite. O pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. E Pedro diz: eu não. Os outros até podem fazer, Jesus, porque eles não são tão firmes como eu, não são tão crentes como eu, não amam tanto ao Senhor como eu. Eu me conheço, eu me garanto. Eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus diz: Pedro, você precisa conhecer o seu coração, você não conhece o seu coração. Ainda essa noite, antes que o dia raia, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas ele não conseguia enxergar isso. Ele não conseguia admitir isso. Porque ele não conhecia o seu coração. Como nós precisamos conhecer o nosso coração, irmãos, para poder viver uma vida quebrantada e humilde diante de Deus e dos nossos irmãos. Jesus, então, lhes adverte, lhes repreende com uma história, dizendo: olha, gente, não é assim entre vós, e não é assim no reino de Deus. Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Não é esse o padrão, não é esse o valor no reino de Deus.
Não pode ser esse o sentimento do coração de vocês. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que dirige seja o que vos serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve à mesa? Porventura não é quem está à mesa, sentado, esperando ser servido pelos seus servos e escravos? Pelos seus empregados? Pois é assim na vida. Pois no meio de vós, eu, que sou o Senhor e Deus, eu, quem está servindo a vocês. E é nesse contexto que, no outro evangelho, Jesus pega uma toalha, uma bacia, e vai lavar cada um dos pés dos discípulos. E eles, intrigados com aquilo, perguntam a Jesus: por que o Senhor fez isso? Pedro até resiste ao fato. O Senhor não é servo, o Senhor não é empregado de casa para poder lavar os nossos pés. Tu és o mestre, tu és o Messias, o Filho de Deus. E ele diz: Pedro, eu faço isso para que vocês aprendam que no reino de Deus não existe possibilidade alguma para esse sentimento de discussão de quem é maior no reino dos céus. O maior é o menor, o maior é o que serve. Esse é o padrão de Deus. Enquanto a gente não entender isso, a gente não está apto ao reino de Deus. E aí ele fala algo maravilhoso para os discípulos. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu agora confio esse reino a vocês. Eu agora dou a vocês a responsabilidade de expandir esse reino na terra. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Eu vos assentareis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Para que a gente seja exaltado, irmãos. Um dia, no reino de Deus, a gente precisa ser humilhado aqui. E saber que nós não somos melhores do que ninguém. Não há o que discutir, não há o que comparar. Não há como dizer: não, eu sou mais crente ou melhor do que Judas. Eu sou merecedor, ele não, ele traiu Jesus. E o Senhor diz aos seus discípulos: todos vocês me negarão nessa noite. A questão não é de quem é melhor aqui. A questão é de quebrantamento e humildade. É nesse contexto que o apóstolo João, noutra narrativa de um evangelho, recosta a cabeça no peito de Jesus e pergunta: Senhor, sou eu? É nesse contexto que Deus quer que o nosso coração se quebrante diante dele, para nós considerarmos uns aos outros em honra, para nós não vivermos mais uma vida arrogante, ensimesmada, achando que o mundo gira ao meu redor, achando que o universo e Deus está à disposição de cumprir os meus desejos e sonhos. Eu sou servo, irmão, não sou senhor. Eu fui conquistado para servir a Cristo e não para ser servido por Ele. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. A minha vida nesse mundo tem um propósito e não é cumprir os meus sonhos. É readequar a minha vida aos propósitos de Deus. É servi-lo. É sofrer com Ele. É entregar a minha vida a Ele, para que Ele a use como Ele quer, para a sua honra e para a sua glória. É a essas pessoas que reconhecem isso e que voluntariamente entregam as suas vidas a Jesus, que o Senhor os chama discípulos, aprendizes, seguidores. E são a essas pessoas que o Senhor abre a mesa dele de comunhão, para que você se chegue à mesa do Senhor Jesus e goze da comunhão com Ele
como o corpo dele. Eu convido vocês nessa manhã a fazer aquilo que a Bíblia nos orienta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para então comer do pão e beber do cálice do Senhor. Eu queria convidá-los a essa reflexão, a esse exame pessoal, a esse quebrantamento. Eu queria que nós separássemos um tempo agora, para de joelhos fisicamente ou de joelhos espiritualmente, chegasse diante do Senhor, para dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão da minha vida, perdoe os meus pecados, me ajude a ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Fique à vontade diante do Senhor, para quebrar o seu coração diante de Deus e pedir que o Senhor lhe lave, lhe perdoe com o sangue de Jesus. Deus de amor e Pai de misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, depois de ouvirmos a Tua palavra, clamando ao Senhor por misericórdia, por compaixão, porque somos indignos de estarmos aqui, Senhor. Somos indignos da Tua mesa, somos indignos da cruz, mas nós te louvamos de todo o coração, porque o Senhor nos tem atraído e nos chamado a ter essa consciência da nossa indignidade, do nosso pecado, que avilta a Tua santidade, Senhor Deus, que agride o Teu ser. Muito obrigado, Senhor Deus, por Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício do Teu Filho naquela cruz. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, que deu a vida do Teu Filho para resgatar pessoas como nós, ó Senhor. Nós queremos com sinceridade de alma nos achegar diante do Senhor para pedir ao Senhor: perdoa-nos, porque temos envergonhados o Teu nome, Senhor. Perdoa-nos pelo egoísmo, perdoa-nos pelo julgamento, perdoa-nos porque tantas vezes, ao perceber a fragilidade de um irmão, o pecado de outra pessoa, nós nos sentimos confortáveis com isso e nos achamos melhores do que os outros. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, pela maldade desses sentimentos. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, porque queremos ou achamos que a vida gira em torno do nosso ser. Perdoa-nos a tolice, o egoísmo. Nos faça, Senhor Deus, entregar a nossa vida ao Senhor, tudo o que somos, o que temos, para o Teu uso, para a Tua glória, para o Teu reino. Pois tudo aquilo que o Senhor nos tem dado para servirmos ao Senhor e consagrarmos isso à Tua honra e glória. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, os nossos filhos, as esposas, os maridos, o trabalho, o vigor, as capacidades, a nossa própria particularidade, tudo isso existe por causa do Senhor e para um propósito. Usa, Senhor Deus, a nossa vida para os Teus propósitos. Usa a nossa vida para a Tua honra e glória, Senhor. E nos lave nesse momento agora, nos cobrindo com o precioso sangue de Jesus.
lave as nossas iniquidades, lave os nossos pecados. Purifica-nos, ó Senhor Deus, para que possamos nos achegar à Tua mesa sem culpa e ter alegria, Senhor Deus, e ser renovados pelo sacrifício de Jesus na nossa vida. Faz com que esse momento de comunhão ao redor da Tua mesa seja um momento de alegria, de gratidão. Muito obrigado, Senhor Deus. E as pessoas que se encontram aqui ainda nessa manhã, que não conhecem essa graça, que o Senhor possa convencê-los e trazê-los a arrependimento. Que o Senhor possa derramar sobre eles a Tua misericórdia e que eles possam contemplar a salvação que há em Cristo Jesus. E os seus corações possam ser invadidos pela paz que essa salvação traz a todo aquele que crê. Senhor Deus, eu te peço também por aqueles que te conhecem, que entregaram já as suas vidas a Cristo, mas que por um acaso estão vivendo em pecado, sem arrependimento, sem confissão, sem mudança de vida. Que o Senhor os liberte nesta manhã, Senhor. Que o Senhor lhes traga arrependimento, que eles possam confessar ao Senhor os seus pecados e culpas e abandonar esses pecados na cruz. E viver uma vida santa, nova, diante do Senhor. Coloque em seus corações essa disposição. Ajuda-nos a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Ajuda-nos a viver uma vida de santificação, Senhor, de crescimento espiritual. Nós te pedimos assim, agradecidos pelo Teu perdão, porque cremos na suficiência de Cristo e que cremos que o nosso perdão é resultado dos méritos de Jesus. É em nome dele que nós oramos a Ti, Pai. É a Ele que nós rendemos toda a nossa honra, toda a nossa glória e toda a gratidão que é em nosso coração. Em nome do nosso amado Redentor, nós ousamos nos chegar à Tua mesa e participar dela, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém. Amém.